Olá, meus amigos e minhas amigas. Olá, irmãos em Cristo Jesus. A você uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo, mas para a gente é sempre um grande e enorme prazer estar com você e agradecendo a Deus pela sua audiência. Espero que você tenha compartilhado os nossos vídeos, que nós estamos trazendo para você um pouquinho da Palavra de Deus e que você possa nos abençoar, se inscrevendo e também compartilhando com seus amigos, vizinhos, essas mensagens que nós temos ministrado. Quem sabe uma pequena palavra pode se transformar em rema para você ou para alguém e livrá-la de tantos perigos. E para a gente vai ser um grande prazer permitir que Deus abençoe grandemente as nossas vidas. E hoje eu trago mais uma porção aqui da Palavra de Deus, está no livro de Salmos, de número 81, que é um salmo que fala muito comigo e que retrata realmente a vida de algumas pessoas que estão atravessando por umas grandes dificuldades. E às vezes as pessoas enfrentam as suas dificuldades e não sabem por quê. E elas ficam perguntando: meu Deus do céu, por que eu estou passando por tudo isso? Será que eu mereço passar por isso? Será que eu tenho que passar? É uma luta, uma batalha, uma atrás da outra. É uma luta atrás da outra. Meu Deus do céu, como é que eu faço? E às vezes, quem sabe, nessa pequena porção da palavra, você vai ter a resposta para a tua vida. Salmo de número 81. Ela fala um clamor de Deus. É a tristeza de Deus no coração de Deus, vendo muitas pessoas passarem por aquilo que elas não precisariam passar. Pessoas que estão atravessando uma situação que não teria nenhuma necessidade delas passarem. Mas, infelizmente, elas estão passando. Por quê? Mesmo você sendo uma pessoa que frequenta a igreja, que frequenta assiduamente a igreja, que tem uma fidelidade na sua área financeira com relação à igreja, você que tem um coração abençoado, ou seja, um coração aberto, tem pena das pessoas, tem dó das pessoas, é caridoso, faz bastante caridade, e mesmo assim você passa por um período complicado. Por que isso? Existem muitas perguntas que pairam sobre a nossa cabeça. Nós não temos todas as respostas. Mas se nós pararmos um pouquinho, elas virão paulatinamente, até que a gente consiga entender por que tudo isso vem acontecendo na nossa vida. Existem mães que estão nos assistindo agora que ficam perguntando: onde foi que eu errei? O que é que eu fiz de errado para ter um filho, ter uma filha desse jeito? Muitas esposas dizem a mesma coisa. Onde foi que eu errei para ter um lar desse jeito? Ter um marido assim, tão violento, tão estúpido, tão grosso, tal? Por que tudo isso vem acontecendo na minha vida? E eu não tenho todas as respostas porque eu não sou Deus, mas à medida que nós vamos lendo a palavra, à medida que nós vamos orando, à medida que vamos frequentando a casa de Deus, o Senhor, à medida que nós vamos dando a Ele a oportunidade, Ele vai trazendo para nós algumas respostas em algumas áreas da nossa vida. E a gente então vai começando a crescer, a desenvolver. Porque é isso que nós precisamos, crescer. Se essa luta não está te fazendo crescer, se ela não está trazendo alguma resposta, se ela não está edificando você, então está na hora de você parar. Está na hora de você parar e perguntar para Deus o que está acontecendo com você, se você não sabe. Porque às vezes nós sabemos e não admitimos. Então eu gostaria de ler aqui um clamor de Deus, a tristeza no coração de Deus. E ele desabafa isso através aqui do Salmo de Asaf, Salmo de número 81, que diz assim, a partir do versículo 11, mas o meu povo não quis. Vamos ler o versículo 10. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abra bem a tua boca e eu te encherei. Primeira coisa, Deus está fazendo você lembrar de onde você veio. É algo interessantíssimo nós analisarmos. Por quê? Porque muitas vezes, amados, Deus te abençoa.
te dá muitos bens materiais, mas você começa a se ensoberbecer, você começa a se engrandecer, começa a se ensimesmar, você começa a estufar o peito e achar que você é melhor, maior do que todos. E Deus está dizendo: lembra de onde você veio. É importantíssimo nós sabermos isso. De onde é que nós viemos? Eu me lembro da história de um senhor, de um grande servo de Deus. Ele trabalhava no canavial. Ele era lavrador também, trabalhador braçal, numa usina de cana. E ele recebeu uma grande revelação, porque lá também tinha uma igreja pequena, simples, uma igreja pequenininha. Se reunia ali alguns irmãos. E no meio desse canavial, no meio dessa cana de açúcar, lá no meio dentro daquela igrejinha pequenininha, Deus o ungiu de uma forma tão gloriosa e trouxe para ele uma promessa: você vai alcançar o mundo. E não demorou muito, 10 anos depois, esse homem saiu de lá e começou a ser usado por Deus e trabalhou na obra de Deus. E de repente os convites internacionais começaram a chegar até ele. Ele entrava no avião, saía, entrava e saía, porque estava indo para fora do Brasil ministrar o Evangelho. E um belo dia, ele estava, um netinho dele trouxe uma cana pequena. E quando aquela cana foi colocada na sua mão, ele começou a chorar muito. Porque ele entendeu a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Lembra de onde eu te tirei e onde eu te coloquei. E ele então fez uma coisa interessante. Tinha que ele morava numa casa bonita, uma casa bastante confortável, e ele tirou um pedaço ali do seu quintal e colocou muitas canas ali, plantou muitas canas lá. E todos os dias de tarde, quando ele tinha possibilidade, ele sentava lá e ficava meditando, olhando aquelas canas. E sempre agradecendo a Deus de onde Deus o tirou e onde Deus o colocou. Deus está falando com você, meu amado. Você tem tudo para se orgulhar. Você tem tudo para se ensoberbecer. Mas o Senhor está te dizendo: lembra de onde eu te tirei e onde eu te coloquei. Foi pela mão de Deus, foi pela graça de Deus que você está aonde o Senhor te colocou. Mas lembra de onde você saiu. É isso que Deus está dizendo para o Egito, para Israel. Eu tirei vocês do Egito, a casa de servidão, a casa de escravidão, onde vocês não tinham que comer, não tinham que beber, não tinham roupa para vestir. E agora vocês fazem o quê? A Bíblia nos fala que Israel, pura e simplesmente, se encheu o coração de orgulho e se afastou do Senhor. E Deus, então, tenta trazê-los de volta. Fazendo o quê? Procurando fazê-los lembrar de onde eles saíram e onde eles estão hoje. E isso também serve para mim e serve também para você. Deus tirou você de um boteco. Deus tirou você da sarjeta. Deus tirou você da pobreza, da miséria. Deu a você um bom emprego, deu a você uma condição financeira de você poder abençoar a tua família. E agora, como é que está teu coração? Você parou de ouvir o Senhor? Você parou de ir na casa do Senhor? Não tem mais tempo para Deus? Não tem mais tempo para ir à casa do Senhor? Não tem mais tempo para evangelizar? Não tem mais tempo para fazer a obra de Deus? Deus está dizendo para você, meu amigo, minha amiga: eu te tirei da casa de servidão, ou seja, eu te tirei do Egito. Olha para trás. Olha para trás. Lembra de onde você saiu e onde você está hoje. Versículo 11 diz: mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. E às vezes, meu amado, existem coisas, Deus fala com você e você não quer atendê-lo. Deus fala, você pura e simplesmente não dá voz, você não quer ouvir.
Você não quer saber de nada, não quer saber de Deus, não quer saber de nada. Você só quer saber de você mesmo, de crescer, de ficar rico, de ir mais longe. Mas não se esqueça que se a mão de Deus se retirar de sobre você, você não chega a lugar nenhum. Você está nas mãos de quem pode muito mais do que você. Então para um pouquinho, dê ouvidos ao Senhor. Dê ouvido à sua voz, porque Deus quer falar com você. Deus quer ter um particular com você. Deus quer se relacionar com você. Deus quer te dar muito mais do que você tem, porque tudo isso que você tem hoje, toda essa coisa material que você tem, tudo isso é efêmero, isso é banal. Isso com um sopro, com um vento, isso vai embora. Às vezes, quando nós assistimos pela televisão as tragédias que acontecem nas grandes capitais, em grandes cidades, pequenas cidades, as pessoas gastam anos para construir uma casa. Anos. E vem 10 minutos de chuva. O morro joga tudo no chão em questão de segundos. Todo sonho vai embora. E isto pode acontecer na tua vida, se você não parar para ouvir Deus. Deus quer te livrar de tragédias. Deus quer te livrar de coisas piores. Mas a Bíblia diz que Israel não quis ouvir o Senhor. Aí o que Deus diz? Olha só o que ele diz. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga seus próprios conselhos. Olha, é por isso que tem muita gente, às vezes nós assistimos aí pela televisão, eu torno a repetir, e a gente vê muitas pessoas que quando vê a câmera de televisão, eles colocam a sua tragédia, colocam as suas mazelas diante daquilo tudo, para dizer que está sendo injustiçado, está sendo e por aí em diante. Está morrendo, tudo acabou, o mundo desabou. Mas olha, antes disto acontecer, não quiseram ouvir o Senhor. Não permitiram Deus falar. Não quiseram de maneira nenhuma. E o que Deus fez então? Deixou com que essas pessoas andassem na teimosia do seu próprio coração. Eu fico vendo mulheres que estão sendo assassinadas, maltratadas, pessoas que estão sendo judiadas por aí. E na maioria das vezes, isso explica, mas não justifica. Mas na maioria das vezes, essas mulheres não quiseram ouvir seus pais. E não existe filho feliz na vida quando desobedecem pai e mãe. Eles não vão muito longe. E a maioria dessas pessoas que hoje estão aí com a sua vida fracassada, derrotada, sendo mortas, sendo machucadas por dentro e por fora, na maioria das vezes, essas pessoas não quiseram ouvir. Não quiseram, de forma alguma, ouvir Deus. Então, o que Deus fez? Deixou com que elas seguissem os seus próprios caminhos, os seus próprios conselhos. Por quê? Eu sei o que é bom para mim, eu sei o que é melhor para mim, eu sei muito bem da minha vida, ninguém manda na minha vida, eu faço o que eu quero, a vida é minha e etc. Então Deus o que diz? Então siga os seus próprios caminhos. Mas quando você quiser, volta que eu estou de braços abertos para curar suas feridas. Porque Deus te ama. Deus não desiste de você. Ele só permite que você passe por isso porque você insiste em andar por caminho errado. Você insiste em andar por esse caminho errado. Então Deus abre mão para que você aprenda com a sua própria vida. Porque o sábio Salomão diz que a sabedoria, ela clama pelas praças. O que quer dizer isso? Aprenda com os erros dos outros e não com os seus. Se você está vendo acontecer na casa do vizinho, se você está vendo acontecer na vida dos outros, então não queira aquilo para você. A sabedoria clama pelas praças. E a última coisa que aqui o clamor de Deus é esse: se meu povo me escutasse, se Israel andasse no meu caminho, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Deus quer lutar por você, mas você não quer ouvir. Você não quer ouvir. Você não quer ouvir o Deus que criou você
que sabe o que é melhor para você. Que esta palavra entre no teu coração, ajude você a sair disso, a sair desse caminho errado que você trilhou. Eu vi de uma mãe no Face, ela foi chamada às pressas, porque mataram seu filho. E quando ela chegou, estava um aglomerado de pessoas ao redor do corpo, e ela ali viu sangue correndo, ela não derramou uma lágrima. Ela só abaixou, colocou a mão no filho, na cabeça do filho, e ela então disse algumas palavras. Quantas vezes eu te avisei para você não sair, não fazer isso? Quantas vezes eu te aconselhei? Você não quis me ouvir. Quantas vezes eu chamei você para ir para a igreja? Você não quis. Quantas vezes eu te chamei? Quantas vezes eu te falei? Você me desobedeceu. Agora é tarde demais. Eu sinto muito. Vou ter que enterrar você. Olha, é muito forte, é muito duro o que eu estou dizendo. Para ouvir o Senhor. Deus tem usado o seu pai, Deus tem usado a sua mãe, Deus tem usado a igreja, Deus tem usado as pessoas para falar com você. Abra o coração, deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus abater os seus inimigos. Deixa Deus consertar o estrago que a vida fez. E você nunca mais será o mesmo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.